sobre nós, que você venha estar conectado no altar e não venha se distrair com nada, amém? Graça e paz, amém? Glória a Deus. É sempre uma grande responsabilidade ministrar a noiva de Cristo, amém? E eu vou pedir para você fazer comigo uma breve oração antes de nós sermos ministrados pelo Senhor, através da palavra dele, amém? Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, tua noiva separada, Senhor Jesus, neste sábado, onde tantos jovens, Pai, estão em tantas festas, em tantos lugares, mas os teus, Senhor, estão aqui, Pai, se achegaram, Pai, neste lugar, na tua casa, Senhor, para ouvir mais do Senhor, para conhecer mais de ti e aprofundar mais o relacionamento contigo. Então eu peço a ti, amigo Espírito Santo, fala conosco nessa noite, traz o alimento que nós precisamos, revela-te a nós nesse dia um pouquinho mais da tua porção. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer nos direcionar nesse dia. Somos tua noiva, Senhor. E não tem como uma noiva ser chamada de noiva sem conhecer mais do noivo. Não tem como a noiva ser chamada de noiva, Senhor, sem querer estreitar o relacionamento com aquele que ela espera para ter uma eternidade na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, manifesta-te nesse lugar pouco mais. Tanto o Senhor já falou através da vida dos teus filhos nesse altar, mas eu te peço, Senhor, um pouco mais da tua porção, que eu diminua e o Senhor Espírito Santo venha falar através da minha vida, e que a tua palavra venha entrar nos corações, e que os teus propósitos venham se cumprir nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E o Senhor já tem falado a nós sobre renúncias desde ontem, né? Através da vida do Ian. E aqui tantas pessoas que subiram hoje para falar ao nosso coração sobre renúncia. E eu falei, Senhor, o Senhor já falou tantas coisas que o Senhor me ministrou para falar também. Mas eu creio que Ele vai falar mais aos nossos corações. Em Romanos 12, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar, adorando ao Senhor. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Sacrificar requer entregar algo, e não é qualquer coisa. Sacrificar requer entregar algo que
te custe. Já foi falado aqui nesse altar hoje. E é um sacrifício santo, santo, separado do pecado. E não é do meu e do teu agrado. É agradável a Deus. Não o que me agrada. Não o que me satisfaz. Não o que é agradável àquilo que eu quero, aquilo que eu espero, aquilo que eu almejo, mas agradável ao Senhor. O culto racional é aquele que eu entrego com consciência. Eu sei o que eu estou entregando ao meu Senhor. E o versículo continua: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Renovação, não nos amoldar. Nós não devemos nos amoldar com o sistema do mundo. É muito mais fácil eu e você sermos moldados pelas coisas do mundo. Existem tantas influências, existem tantas informações sendo jogadas, bombardeadas na nossa mente todos os dias através de um rolar de tela de celular. Mas o Senhor nos chama hoje para sermos transformados pela renovação da nossa mente. E eu vou te dizer, não tem como ter uma mente renovada fazendo as mesmas coisas. Não tem como ter uma mente renovada ouvindo as mesmas coisas. Não tem como ter uma mente renovada assistindo as mesmas coisas. E eu falei, Senhor, o Senhor já estava falando nesse culto aqui sobre isso. Não tem como ter uma mente renovada tendo as velhas práticas, se alimentando daquilo que não edifica, olhando e ouvindo aquilo que não edifica. O que significa renovar? O que é renovar a mente? Tornar novo, melhorar, substituir por coisa melhor. A substituição daquilo que antes nos convinha, mas agora, preparados, separados para o Senhor, não nos convém mais. E o Senhor, Ele nos dá uma promessa nessa palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dia eu estava ministrando uma jovem, que eu tive a bênção de cuidar, há uns anos atrás. E enquanto eu ministrava ela acerca de algumas coisas, ela veio pedir um aconselhamento. E ela me disse, mas Gi, tudo bem, está tudo certo, porque sempre vai acontecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Está tudo certo, sempre vai ser a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu falei para ela, antes desta palavra ser liberada sobre nós, o versículo traz uma condição. E a condição, qual é a condição para receber isso? Não nos amoldar pelas coisas do mundo, ter a nossa mente transformada e renovada, para que assim a gente viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A pastora já leu o texto aqui de 1 Pedro 1,14, que diz, como filhos da obediência, filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Quando nós vivíamos na ignorância, sem conhecer a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que hoje eu tenho conhecimento da palavra, a partir do momento que hoje eu tenho conhecimento do que Deus quer de mim, eu não sou mais inocente. Eu não ando mais na ignorância. A palavra diz, não permita. O que significa permitir? Dar liberdade, poder ou licença para algo ou alguém. Consentir, conceder. Com a minha e a tua atitude, nós permitimos ou não que o mundo nos influencie.
A decisão é nossa, já foi dito aqui também. A responsabilidade é nossa, já foi dito aqui também. Nós não podemos mais colocar a culpa no mundo. Ah, mas é o ambiente que eu vivo. Ah, mas são as pessoas ao meu redor. Pastor, é tão difícil porque você sabe, né? Eu sou jovem. Por incrível que pareça, eu já fui jovem também. E eu sei, eu me converti com 18 para 19 anos. Numa faculdade onde não tinha nenhum cristão na minha turma. Nenhum cristão declarado, vamos dizer assim. Com muitas informações, com muitas possibilidades para viver o que eu queria, o que eu quisesse viver. Com liberdade para fazer o que eu quisesse. Mas quando eu me acheguei ao Senhor, o Senhor, Ele muda todas as coisas em nós, para um propósito. Eu vou dizer algo aqui, eu não tive a oportunidade de ouvir a palavra na íntegra, na verdade, de me aprofundar no Senhor. Antes de perder o que a gente tem de mais precioso, vou dizer assim, porque tem crianças aqui. Eu não tive a oportunidade de ouvir a palavra antes que eu perdesse a minha pureza. Amém? Eu não tive essa oportunidade. Mas quando eu me acheguei ao Senhor, Ele pediu a renúncia disso. E eu namorava o pastor Paulo. E Deus, Ele usou ele para me ganhar para Jesus. E eu me lembro, eu era espírita, ia numa mesa branca kardecista, fui criada em igreja católica e achava que conhecia Deus. Eu achava que eu conhecia Deus e que estava tudo bem. O que o mundo prega? Tá tudo bem, eu não saía com todo mundo, eu não saía com um monte de homem, eu tinha um namorado e tudo bem. Eu namorar como o mundo namora. Mas quando o Senhor me trouxe para mais perto dele, o Senhor trouxe essa revelação. E a partir daquele momento eu me separei. Nós nos separamos até chegarmos no altar. E eu digo para você que não é fácil. Os hormônios, como já foi dito aqui pela irmã, eles vão aflorar. Mas o Senhor, Ele nos dá graça para mantermos a aliança e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então não dá para nós dizermos que, mas é o mundo de hoje em dia, mas é tudo bem, tudo normal, não tem nada a ver. O Senhor, quando Ele traz a revelação da verdade para nós, nós não podemos permitir que o mundo nos amolde. Nós temos que ter uma mente renovada, e eu vou te dizer, ir na contramão do mundo vai te trazer alguns problemas, porque você vai ser a diferente da turma. Você vai ser aquela pessoa que pensa diferente de todo mundo. Mas o Senhor não nos chamou para sermos iguais ao mundo. O Senhor chamou a mim e a você para fazermos a diferença, para irmos mesmo na contramão. Não permita. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro 1,15 diz: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Em todas as nossas atitudes. Em Hebreus 12,14 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas
e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós cantamos aqui, quero dançar com o Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E não só naquele grande dia, o dia mais importante, mais esperado pela noiva. E se você não se preocupa com esse dia, tem algo errado com você. Se você não está esperando esse dia, tem algo de muito errado, porque a noiva é aquela que anseia pelo noivo. A noiva é aquela que espera. Sabe qual é o meu sonho? É realmente dançar com Jesus naquele grande dia. Esse é o sonho do meu coração. E alguns dias, enquanto eu oro, eu falo: ó Senhor, eu quero dançar mesmo com o Senhor. Ah, Jesus, eu quero encostar minha cabeça no teu peito, ouvir a batida do teu coração. Eu quero ouvir os teus segredos, eu quero tanto ouvir a tua voz. Como será a voz do nosso amado? Se você não espera, não anseia por esse dia, tem algo errado com você, meu irmão. Se você está mais preocupado com as coisas deste mundo, tem algo errado com você. Tem algo de muito errado com você. E não vai ser fácil, esforçai-vos. Não será fácil, é com esforço. Em Mateus 11:12 diz, Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. E a violência aqui não quer dizer que você vai sair estapeando com alguém. A violência aqui é contra a tua própria carne. Sem santidade, nós não veremos ao Senhor, nem naquele grande dia, e nem no momento em que nós estamos hoje. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos orar e escutar a sua voz, nós queremos a unção na oração, nós queremos levantar a mão e o céu se abrir e o fogo cair. Sem santidade, sem renúncia, não há como ver o Senhor, nem mesmo viver próximo a Ele. Quem quer estar próximo do Senhor deve se afastar de tudo que te afasta dele. Quem quer atingir níveis mais profundos de relacionamento com o Senhor precisa renunciar ao pecado e renunciar a tudo que rouba o nosso tempo com o nosso amado, que já foi falado aqui também. Eu li uma frase na semana passada em um livro que diz assim: segredos nós só revelamos aos amigos íntimos, e os íntimos não têm conversas rápidas e apressadas. Nós queremos saber os segredos do Senhor. Senhor, revela a tua palavra. Eu quero pregar com ousadia, com autoridade. Oh glória, eu quero ser usado. Mas nós não queremos renunciar o que nós gostamos de fazer, para dedicar tempo de qualidade em nossa conversa com o Senhor. Tempo de qualidade com aquele que amou a mim e amou a você. Como que nós temos gastado os nossos dias? Deus tem falado muito comigo sobre isso. Como nós temos investido os nossos dias? Com o que nós temos investido os nossos dias? O que nós estamos fazendo com as horas do nosso dia que passam e quando a gente já vê, o dia já foi? Não há mais tempo para gastar com frivolidades, com futilidades. Deus tem me ministrado muito isso.
Não há mais tempo a perder com coisas que não nos edificam e que não nos aproximam do Senhor, com o que não é do reino. Ah, mas pastor, eu sou jovem, eu tenho tanto ainda para viver, eu tenho tanto ainda para conhecer, eu tenho tanto ainda para fazer, eu tenho tantos sonhos. Sim, e o Senhor, Ele nos ama como a um pai, como a um pai. Ele se importa com aquilo que é importante para nós. Mas a palavra do Senhor diz para a gente buscar primeiramente o reino do Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Em Eclesiastes 12:1 diz, Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação nos meus dias. A tua juventude, ela é para o Senhor. E não há, na verdade, na realidade, não há coisa melhor. Não há coisa melhor. Não existe nesse mundo nada melhor do que a presença do Senhor. Não existe. Se você nasceu num berço evangélico e nunca saiu da presença, acredite nisso. Não existe nada melhor. Nada que te satisfaça mais do que a presença. Eu converso com pessoas que não conhecem ao Senhor, lá no meu trabalho. Eu converso com pessoas que conhecem, mas se afastaram. Nada preenche o vazio da alma que tem o tamanho exato do nosso Senhor. Nada preenche. A renúncia nos aproxima de Deus. Deus vai nos pedir para renunciar a algumas coisas, se nós quisermos estar mais próximos dEle. Em Gálatas 5,16, diz, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. Para renunciar, é necessário andar no Espírito. O Espírito, ele luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. Mas se nós quisermos vencer essa guerra, nós precisamos alimentar mais o nosso Espírito. Nós precisamos renunciar àquilo que alimenta e fortalece a minha e a tua carne. E Deus, ele vai pedir para a gente renunciar a algumas coisas. Ego. O que é ego? Arrogância, soberba. Em Romanos 12:3 diz, porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. É uma linha muito tênue nós termos a certeza daquilo que Deus faz através de nós, faz em nós e através de nós. E nós nos sentimos autossuficientes, acharmos que a gente pode fazer todas as coisas e que a gente consegue fazer tudo sozinho. Deus, ele quer que a gente renuncie o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa soberba. Deus, ele quer que a gente renuncie a nossa vaidade. O nosso ego, a nossa arrogância diz respeito a gente às vezes achar que a gente está mais certo do que o outro.
que a gente às vezes é mais santo do que o outro, que às vezes a gente está mais no caminho certo do que o outro. E a nossa vaidade, o Senhor fala a nós com relação às nossas vestes, com relação à sensualidade. Em 1 Timóteo 2,9 diz que do mesmo modo, 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Mas pastora, está todo mundo usando aquela roupa. Mas pastora, eu sou tão jovem. Mas pastora, Deus, Ele habita em nós. Amém? E por Ele habitar em nós, nós somos a arca do Senhor. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. E a arca, ela não pode andar de qualquer jeito. Além disso, nós precisamos tomar cuidado com o que as pessoas veem quando olham para nós. Em 1 Coríntios 10, 24 diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. 1 Coríntios 10, 32: não vos tornei motivo de tropeço, nem para judeus e nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. A forma como a gente se apresenta. Deus tem falado comigo. E falava comigo também quando eu era jovem sobre as nossas vestes. E eu vou te falar, a renúncia, ela não acaba. A renúncia, eu tenho 38, vou fazer 39, estou quase perto dos 40. E a renúncia continua. A renúncia é todos os dias, se eu e você quisermos a presença. Deus é santo, importa que sejamos santos como Ele é santo. Se você quiser a presença, se você quiser a intimidade com o Senhor, é necessário algumas renúncias. E a irmã já falou aqui, às vezes vai doer, porque a gente não quer fazer, porque a gente gosta do que a gente gosta, porque a gente quer satisfazer, como já foi dito aqui, a nossa carne, aquilo que é legal, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso da gente fazer. Só que se eu quero um nível de aprofundamento no meu relacionamento com o Senhor, Ele vai pedir algumas renúncias. E a forma como a gente se apresenta, mostra para o mundo quem é a igreja do Senhor. Quem é essa noiva separada que Jesus vai vir buscar? A forma como nós nos apresentamos mostra isso para o mundo. E a palavra diz aqui, eu não estou em busca do meu próprio bem. Não diz, eu vou falar, meus irmãos, não diz respeito a mim e a você, mas diz respeito ao Senhor. A partir do momento que você foi chamado, que você foi atraído, que você aceitou esse chamamento do Senhor para estar mais perto dEle, mais próximo dEle, não diz respeito mais a mim e a tua vida, ao que eu e você queremos, mas diz respeito ao Senhor, ao que Ele quer. Não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. E por isso não quero ser pedra de tropeço. E às vezes a forma como nós nos comportamos ou nos vestimos pode se tornar uma pedra de tropeço na vida de alguém. Talvez os irmãos da igreja não vão ter nenhum problema com isso, se você não tiver com vestes de pudor. Mas talvez lá fora alguém que não conhece a Jesus e que é casado, vai olhar para o teu corpo e vai te cobiçar.
da forma que você estiver vestida, da forma como você se comporta. E a palavra do Senhor mais uma vez diz: eu não procuro o meu próprio bem, mas eu procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Como eu vou ministrar no meu trabalho se eu não tiver em condições para isso? Como eu vou falar de Cristo na faculdade se eu não me vestir de acordo com o que o Senhor requer de mim? Se o meu linguajar não condiz com o linguajar de alguém que conhece a Cristo. Se o meu comportamento, enquanto alguém está ali numa roda com conversas que não edificam, com conversas ali impuras, como eu vou ministrar o meu amigo, a minha amiga, se eu dou o meu ouvido, empresto o meu ouvido para conversas que não convêm a um cristão? Em alguns momentos Deus vai te levar a se levantar de algumas mesas, já foi dito aqui. Você já viveu isso? Você ter que se levantar de uma mesa para não compartilhar de alguma conversa que não convém? Deus, Ele vai pedir a renúncia das nossas razões, falta de perdão, mágoas. Talvez você tenha até razão em sentir uma mágoa de alguém e não querer liberar o perdão. Mas José nos deu um exemplo. Ele abriu mão da sua razão. Ele abriu mão da razão de estar magoado com os seus irmãos para viver o propósito que Deus tinha para aquele tempo, para o seu povo. Em Levíticos 19:18, Levítico 19:18 diz: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé, o Senhor. Em Lucas 17:3, Lucas 17:3 diz: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Em Colossenses 3:13 diz: zelais uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. A mágoa e a falta de perdão ocupam o lugar no meu e no teu coração, que era para o Senhor habitar. O nosso coração, ele deve estar limpo para o Senhor fazer habitação. Talvez Deus vai querer de mim, de você, sonhos e projetos próprios, que estão fora do plano e do propósito do Senhor para as nossas vidas. Em Provérbios 19:21 diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Em Isaías 55:8 diz: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez o Senhor pediu para você algum sonho que arde muito no seu coração. Mas eu venho te dizer hoje que os planos deles são mais altos do que os seus. Os projetos do Senhor são mais altos do que os nossos para mim e para a tua vida. Talvez o Senhor vai pedir de você, como também já foi falado aqui, os teus hobbies. Hobbies que não edificam,
músicas, séries, filmes com imagens ou linguagens impróprias. Em 1 Coríntios 10, 23, 1 Coríntios 10, 23 diz: sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Talvez o Senhor, Ele nos requer coisas que não edificam para mim e para você assistir, para mim e para você ouvir. E como foi falado no começo, a mente precisa ser renovada para que a gente viva a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Mas para isso a nossa mente precisa ser renovada. E se a mente não é renovada, não tem como nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como eu renovo a minha mente assistindo as mesmas coisas que antes? Como eu renovo a minha mente fazendo as mesmas coisas que eu sempre faço? Não tem como. E eu não estou falando para você abrir mão 100%, jogar sua televisão no lixo, jogar o celular no lixo, parar com toda forma de mídia. Não estou falando isso. Mas eu volto a dizer, como você tem gasto os seus dias? Se você quer viver um aprofundamento na presença do Senhor, é necessário renovar a sua mente. Como que você renova a sua mente? Mudando o que você escuta e o que você assiste. Deus, Ele ministra a minha vida também acerca disso. Todas as vezes que eu decido, porque a decisão é minha e tua. Todas as vezes que eu decido não buscar ao Senhor e ficar no meu celular, rodando a tela, vendo vídeo, assistindo série por horas e horas, o meu relacionamento com o Senhor fica mais fraco. A minha intimidade com o Senhor já não é mais a mesma. Eu estou falando de experiência própria. A minha sensibilidade, como a irmã falou aqui também, diminui. A minha sensibilidade ao Espírito diminui. E talvez Deus vai requerer de mim e você não só os hobbies que não edificam, mas tudo aquilo que rouba o nosso tempo com o Senhor. Que rouba o período que deveria ter sido separado para estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Vocês são jovens, alguns já com relacionamento, outros ainda não. Mas mesmo os que ainda estão esperando no Senhor, o varão, a varoa, né? Vocês que ainda não estão no relacionamento. Quando vocês estiverem no relacionamento, o que vocês vão querer? Vocês vão querer o tempo com a pessoa com quem você está se relacionando. Amém? Você vai querer conversar com essa pessoa. Você vai querer ficar no telefone, conversando, no WhatsApp. Você vai querer se encontrar. Por quê? Porque você está criando um relacionamento. Porque você está criando um sentimento por aquela pessoa. Porque você está amando. Se nós dizemos que amamos ao Senhor, como não separar um tempo de qualidade com o nosso amado? Se nós dizemos que amamos, ansiamos e esperamos, dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem, Senhor, mas não vem agora não, que eu quero ficar um pouquinho mais assistindo essa série, está no final da temporada. Ora vem, Senhor Jesus, é só um pouquinho mais desse jogo, eu estou quase trocando de fase. Ora vem, Senhor Jesus, mas espera um pouquinho, que essa música é tão boa de ouvir. Eu gosto tanto, eu sinto uma coisinha aqui dentro, mexe
com o meu interior essa música. Entenda, nós somos livres. O Senhor nos deu liberdade. Amém? Nós temos liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas eu escolho ouvir e obedecer ao meu amado. Eu queria tanto, eu quero tanto, eu peço ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, a transmitir, Senhor, aonde eu estiver, o amor, Senhor Jesus, que o Senhor tem por nós e o amor que nós temos pelo Senhor. Você ama Jesus? Você anseia pela presença dEle? Você anseia mesmo quando você acorda, porque quando você está apaixonado, quando você ama alguém, você conta as horas para se encontrar com essa pessoa. Você conta os minutos para falar com ela. Você anseia a presença do Senhor. Quando você acorda, você anseia a presença do Senhor? Quando nós recebemos uma visita na nossa casa, nós queremos dar o nosso melhor. A gente quer deixar tudo limpo. A gente faz faxina, guarda tudo no seu devido lugar. Arruma os armários, arruma o sofá, arruma a cama, põe uma coxa bonita na cama. A gente deixa tudo limpo, brilhante, impecável. Mas e para o Espírito Santo, que não é visita, mas é habitante? E para o Espírito Santo que habita no meu e no teu coração, que é morador, como nós estamos limpando, adornando e preparando a habitação dele, que somos nós. Nós estamos limpando, enfeitando o jardim para ele se assentar. Nós estamos colocando flores, florescendo e frutificando para o jardim que é dele. Davi, mesmo errando, mesmo pecando contra Deus, era chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele não vivia no pecado. Ele rejeitava o pecado. Ele orava e pedia a Deus para transformar ele, simplesmente porque Davi amava a presença do Senhor. Nós vemos isso nos Salmos. Quando a gente entra, se aprofunda nos Salmos de Davi, são verdadeiras orações. Orações de um coração contrito, quebrantado, que quer só um pouco mais da presença do Senhor sobre ele. Salmo 51 é uma oração de Davi quando ele é confrontado pelo profeta após ter pecado com Betseba. Salmo 51, 10. Olha a oração de Davi. Salmo 51, 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Davi, o homem segundo o coração de Deus, errava como eu e você, pecava como eu e você. Mas ele não ficava no pecado. Ele pedia ao Senhor. Davi, ele conseguia olhar para dentro de si, identificar o que afastava ele do Senhor. E ele pedia ao Senhor a transformação e a renovação, porque ele valorizava a presença. A renúncia, como a irmã disse aqui, no começo pode ser um peso. Na verdade, eu acho que foi o Gabriel que falou isso. A renúncia no começo pode parecer difícil, pode parecer um peso. Mas eu vou te falar, dedica-se a conhecer o Senhor.
Porque quanto mais você conhece, quanto mais você se aprofunda no relacionamento, na intimidade com o noivo, se torna prazeroso renunciar, porque isso já não te importa mais, os prazeres da carne já não te fazem mais sentido, porque a presença te preenche. A presença do amado te satisfaz na plenitude. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Ele tem tudo que você precisa. Jovem, tudo que você precisa está no Senhor. Tudo. Não são amores, não são amizades, não é uma profissão, não são os bens materiais, não é nem mesmo um pai ou uma mãe que talvez tenha te abandonado, mas é o Senhor que nos satisfaz na plenitude. É o Senhor. Existe um louvor que quando eu estava sendo ministrada pelo Senhor através dessa palavra, o Senhor me fez lembrar. E eu pedi para o pastor Paulo me ajudar tocando esse louvor. E eu quero que você no seu lugar feche os teus olhos e que você converse com o Senhor. E que você peça para o Espírito Santo, o nosso melhor amigo, aquele que conhece a mim e a você na profundidade, porque existem muitas amizades, mas o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, aquele que não erra, aquele que não nos frustra, aquele que não esquece de nós, que não esquece, eu esqueci do seu aniversário, esqueci de fazer uma ligação, não me importei com algo que te importava. Não, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é o melhor amigo, aquele que nos dias em que você se sente só, é Ele que te abraça, é Ele que está perto para te segurar a mão, te sustentar no dia mau, é Ele. É o Espírito Santo que sustenta a minha e a tua vida nos dias em que tudo está abalado dentro do teu interior. No dia que te faltar o chão para você pisar, no dia em que parecer que abre um abismo debaixo dos teus pés, é o Espírito Santo que te sustenta, é o Espírito Santo que te segura com a mão forte e poderosa do Senhor. Feche os teus olhos, converse com o Senhor nessa noite. Quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e
das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aqui tenho eu no céu, além de ti. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Toma, Senhor, em nome de Jesus, os nossos corações. Desesperado de vem, amor. Senhor, traz esse desespero de amor pela tua presença. Eu Senhor estou Jesus, disposto alcança os nossos morrer por corações. ti. Santo Espírito, vem, Senhor, e nos E ensina os teus construirei no caminhos. cume do Pai, o que monte convém, um Senhor, abrirmos altar. mãos por amor, Senhor, da E o tua sacrifício presença. sou eu. Por amor a ti, Jesus. Fala, Senhor, nessa noite ao nosso coração. E o O que o sacrifício Senhor, sou Pai, eu. quer de nós nessa noite. Nos traz, Senhor Abro mão Jesus, dos o meus desespero pela sonhos, tua abro presença. mão O dos meus anseio, Senhor, planos, que os abro louvores mão da entoados, minha Pai, não vida sejam por músicas ti. cantadas, Senhor, em vão, mas que haja um Abro anseio em mão dos nossa alma pela prazeres tua e presença, das minhas Senhor. vontades. Que nós venhamos, Senhor Abro Jesus, abrir mão mão das mesmo, Jesus. riquezas Senhor, de por tudo aquilo que ti. nos afasta do Senhor, de tudo aquilo que Abro rouba o mão nosso dos tempo meus com o nosso amado. sonhos, abro Vem, mão Jesus, dos meus traz, Senhor planos, Jesus, em nós abro o mão da desejo minha e o vida anseio, por Senhor, ti. pela presença. Senhor, em nome de Abro mão Jesus. dos Senhor, prazeres estreita o e nosso das relacionamento minhas com o noivo. vontades. Estreita o Abro nosso mão relacionamento. das Somos a tua riquezas por igreja, ti. Senhor. Eis aqui os Estou teus jovens, Senhor, nessa noite. apaixonado. Jovens que se separaram para o Senhor. Jovens, Pai, que Estou renunciaram apaixonado. uma festa, um descanso. Renunciaram, Pai, aquilo que agrada Estou para estar na tua apaixonado. presença. Renunciaram um dia, Senhor, de descanso. Um dia, Senhor, para estar aqui. Porque, Senhor, eles anseiam. Senhor, eles necessitam, eles querem te conhecer mais. O que Mas, Senhor, fazer? ensina-nos, Senhor. Pra onde Ensina-nos a que ir se só renunciar tu para tens conhecer um pouquinho as palavras mais de do vida Senhor. eterna. Nos ensina a renunciar para O que conhecer um pouquinho fazer? mais do noivo. Pra Nós onde queremos te ir conhecer, se só Senhor. tu tens Como deve ser a tua as palavras voz. de vida Como deve ser eterna. olhar nos teus olhos. Como deve ser O sentir que o teu toque. fazer? Senhor, Pra revela, onde Senhor, a tua ir se presença. só tu Revela-te a nós, tens Senhor, as nessa palavras de noite. vida Estreita, Estou estreita o nosso apaixonado. relacionamento. Radabiaste, conodariaço. Estou apaixonado. Estreita o nosso relacionamento. Estou apaixonado. Jesus, nos aprofunda em ti. Aprofunda-nos no Estou Senhor. apaixonado. Faz do Senhor conhecer Desesperado a de tua amor. voz. A tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem e seguem. Faz assim conosco, que nós venhamos, Senhor, ter um relacionamento tão estreitado, que a tua voz seja inconfundível para nós. Senhor, Senhor, que a tua voz seja inconfundível aos nossos ouvidos. Senhor, que a tua presença seja palpável nos nossos dias. Jesus, aprofunda-nos no Senhor. Tu és
és minha Aprofunda-nos. vida. Faz-nos conhecer o teu Jesus, querer. Faz-nos conhecer a tua és vontade. meu amigo. Faz-nos conhecer a tua verdade. Jesus. E a tua Jesus. vontade, Amado. doce Espírito, Amado Jesus. meu alimento. Senhor, faz-nos ansiar pela tua volta. Faz-nos Sem ansiar, ti Senhor, não por há aquele valor grande dia na tua em presença. mim. Sou Que como nada mais vaso de importe, barro, Senhor. pronto a ser Que quebrado, nada importe mais pra ser do que a o presença. queres de mim. Oh, Jesus, nos aprofunda, Tua nos aprofunda, presença estreita nossa aliança contigo, Jesus. Senhor, nos tudo ajuda a que renunciar. eu preciso. Senhor, nos ajuda a renunciar aquilo que nos afasta do Senhor. Ajuda-nos a renunciar o que mancha as nossas vestes. É o meu maior valor. Ajuda-nos a renunciar Atrai o o que meu gera tampão nos coração. nossos ouvidos para a tua voz. Ajuda-nos a renunciar Atrai o o que meu cega os nossos coração. olhos, o que alimenta a nossa carne e não És nos tudo permite que te conhecer eu mais. quero. Ah, Jesus, nos ajuda. Atrai o meu Nos coração. ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. Atrai Lava o as meu nossas vestes. coração. Lava as nossas mãos. Aquilo que achamos Posso que te não tem nada a ver. tocar. Aquilo que nós achamos que não tem importância de fazer, porque achamos que não é errado. Nos mostra, nos ensina, nos revela o que o Senhor quer, porque não diz respeito Tu és mais a minha nós. vida. A rainha minha, Jesus. não diz respeito mais a És nós. meu amigo. Não diz respeito, Radai. E a tua vontade, Não diz respeito a mim e a doce você. Espírito, é o meu alimento. Não diz respeito a mim e a você. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso Não de diz barro, respeito a mim e a você. pronto a ser quebrado, pra ser o que queres de diz mim. respeito ao noivo. Diz respeito ao noivo. A tua diz respeito ao presença amado. é tudo que eu Diz preciso. respeito ao amado Jesus. A tua Santo Espírito, presença Vem, vem, nos ensina. é o meu maior Nos ensina, Jesus. valor. Nos ensina, seu Senhor, aquele que é o Atrai nosso o professor, meu coração. aquele que nos direciona ao caminho que tu queres. Ah, Atrai o Jesus, meu coração. somos teus, te amamos, te adoramos, tudo te que exaltamos eu nessa quero. noite. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é tão Atrai bom. o meu O coração. Senhor nos ama tanto que não nos permite continuar da mesma Atrai maneira. o meu coração. O Senhor nos ama tanto que não nos permite permanecer Posso da te mesma maneira, tocar. mas nos chama para o ajuste, para o conserto e para o prumo do alto. Nós te agradecemos, Jesus, te exaltamos e te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Antes, eu quero saber se há alguém aqui nessa noite que talvez ainda não conhece o amado, que talvez ainda não conhece esse amor que nos preenche,
que nos aprofunda, que nos completa. Ou talvez você já conheceu, mas se afastou. Talvez porque decidiu andar por outros caminhos, decidiu conhecer outras coisas. Eu quero saber se há alguém aqui que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceitar esse amor na tua vida. Ou quer voltar para esse amor. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Ou que quer aceitar, conhecer, buscar esse amor, se aprofundar nele? Tem alguém aqui hoje? Não tem ninguém? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Amém?